Olá pessoal, eu quero compartilhar com vocês o resumo de um sermão que eu trago um assunto um pouco complexo e até um pouco extenso, mas minha oração é que ele faça sentido para você. Que caso você quiser conversar mais sobre, fica à vontade para me contatar da melhor forma que você achar, ou então procure uma pessoa que você confie, que vê que busca Deus de verdade, porque é bom conversar sobre essas coisas. Principalmente você que às vezes está aí se sentindo perdido no rumo que sua vida tem tomado, ou você que se sente rejeitado pelas pessoas, pelos familiares, que às vezes já até ouviu que você foi um erro de nascimento, ou você que olha para a vida e pensa assim, a vida é só isso aqui mesmo, é só pagar a conta, ou você que acha que a vida é mais do que pagar a conta, mas não sabe como fazer para ela ser mais do que isso. Por isso eu quero muito que a gente consiga chegar no final desse sermão e visualizar juntos quais que são os 2 dias mais importantes das nossas vidas. E para isso eu falo sobre o chamado de Deus para nós. E sempre que eu falo de chamado, eu falo de santidade, porque eu não consigo não falar dessas coisas sem juntá-las, e eu nunca consigo não lembrar de um filme que me ajuda a ilustrar muito tudo que eu quero trazer do seu início até o seu final, que é o filme do Irmão Urso. Se você não viu, faz questão de ver, vá depressa, assiste, volta correndo, assiste esse vídeo de novo, porque eu vou falar um pouco dele aqui para me ajudar na ilustração do que eu quero trazer. No filme, fala de uma tribo indígena que acredita muito que as luzes da aurora boreal, ou l'Oreal, não sei qual que é o grande espírito que, no rito de passagem para a idade adulta, inclusive, revela para eles qual que é o totem que vai guiar eles o resto de suas vidas. E aí, nesse contexto, a gente tem Kenai, que é o caçula de 3 irmãos, que ele se vê muito ansioso num dia específico, porque é o dia que a anciã vai descer da montanha e vai mostrar para ele qual que é o totem dele que foi revelado para ela. E aí ele tá criando a expectativa de que ele vai receber o totem do tigre da força, ou o totem do não sei o que lá da coragem, atributos de um guerreiro nato. E aí acaba que ele recebe o totem do urso do amor. Nossa, Kenai fica decepcionado, ele fica irado, seus irmãos zoam ele, daí saindo desse rito eles se deparam com uma situação que os deixa mais malucos ainda, que é o cesto de peixe que eles haviam pescado no chão, porque na afobação, Kenai foi lá amarrar, amarrou mal amarrado, viu desamarrando, mas não voltou para consertar, e se não bastasse isso, o cesto está vazio e cheio de pegada de urso em volta. Aí eles arrumam uma discussão, e depois com um desenrolar de um tanto de coisas, Kenai vai atrás do urso, mata o urso. Aí ele é transformado literalmente num urso, e na floresta lá, sem entender muito o que está acontecendo com ele, ele encontra com a anciã, aí ela tenta dar um sermão nele, aí ele tenta falar, só que aí os dois já não se entendem porque não falam mais a mesma língua, e aí ele, decidido a desfazer o que aconteceu, ele começa uma jornada. Aí ele cai numa armadilha de urso, e nessa armadilha ele conhece Koda, um filhote de urso, que conta pra ele que se perdeu de sua mãe. E aí Kenai fala que está tentando chegar no local, e aí eles fazem um trato. Koda oferece guiar Kenai pelo seu caminho até onde ele precisa ir, em troca de que ele proteja até ele que ele encontre sua mãe. E aí os dois iniciam sua jornada, e no final Kenai até é transformado em humano de novo, e tem a chance de continuar ou voltar a ser urso, e enfim, você assiste o filme que você vai ver que é muito bacana. Mas o que eu quero trazer para você com isso é que o quê? Muitos sentem-se perdidos nesse assunto de chamado de Deus para as nossas vidas, porque a gente se apega muito à visão de que o chamado tem a ver com fazer algo, exercer o nosso dom no ministério específico. E não é só isso. A gente fica, eu preciso descobrir qual que é o meu dom, eu preciso aí saber qual que é o meu chamado, e não fica só assim. Eu acho que muito antes da gente preocupar com o chamado de Deus para as nossas vidas, a gente primeiro precisa atender ao chamado de Deus para as nossas vidas. E eu estou sim falando de 2 coisas com o mesmo nome, como se fossem diferentes, porque elas são, mas elas se completam. Que é o chamado de Deus enquanto ser e o chamado de Deus enquanto fazer. Só que para que nós consigamos fazer aquilo que Deus espera que nós façamos, nós primeiro precisamos ser aquilo que Ele quer que nós sejamos. E o que Ele quer que nós sejamos está lá em 1 Pedro 1,14, eu vou ler rapidinho com vocês. Está escrito assim: como filhos obedientes, não se deixem amaldar pelos maus desejos de antes, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos como eu sou santo.
Então é isso que Deus quer que nós sejamos, mas calma lá, antes de você desistir de mim, porque eu sei que na cabeça de uma galera esse assunto de ser santo pesa com um tom de hipocrisia, porque santo só Jesus foi, e realmente muita gente usa isso de engano para poder se satisfazer na sua conveniência, no seu egoísmo, enfim. Eu quero tentar trazer para nós um pouco do que é esse ser santo à luz da palavra. E para a gente começar a entender isso, a gente tem que ir num texto que está lá em Romanos 6:22, eu vou ler com vocês aqui também, que fala assim: mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram servos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. O que a gente precisa entender com isso aqui é que eu e você, que aceitamos de coração aberto mesmo Jesus como único e suficiente Salvador das nossas vidas, já recebemos essa santificação. Ela já aconteceu em nós. E é ela que nos faz ser servos de Deus, querer exercer o chamado dele para nós, nos dá condição para isso, porque a gente cria uma intimidade com o Espírito Santo, e às vezes até você que se sente perdido e não sabe o que faz, tem condição de ter o seu dom, o seu chamado revelado em você. Você consegue descobrir ele. E nesse sermão eu vim trazendo uma série de pontuações que te dá caminhos para conseguir se achar, conseguir se identificar. Mas aí o que eu quero mostrar é a continuação desse texto aqui, que fala que a gente, tendo aceito o que Jesus fez por nós, sendo santificados e libertos do pecado, tendo condições de ser servos de Deus, a gente passa a colher o quê? A ter na mão o fruto da santificação, que nos leva à santidade e, por fim, à vida eterna. Ou seja, a santidade, ela é algo que começa com uma aceitação, mas que continua como um processo no qual eu e você escolhemos progredir nele diariamente. Isso é incrível, porque teve uma vez que, inclusive, eu vi um sermão de um pastor que falava sobre santidade, e ele trouxe uma passagem que eu nunca esqueci dela. Eu quero até ler ela com vocês. Ela está lá em Isaías 1:18, que fala assim: venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. E eu acredito muito que nada na Bíblia está à toa. E tudo tem um significado. E aqui eu consigo ver que está sendo trazido para nós exatamente esses dois processos da santificação iniciais. Que quando fala que o nosso pecado, por mais sujo que está, por mais que você ache que não tem jeito, que é como a roupa que está desbotada, que você vai jogar fora, que não tem como mais resolver, Deus faz você branco como a neve. Por que a neve? Porque a neve é algo que vem sobre nós, independente da nossa cor, da nossa raça, do estado social, é algo que veio para todos. E a partir disso, como a lã, algo que vem de dentro da ovelha, ou seja, o sacrifício de Jesus que ele fez por nós, ele veio para todo mundo. Mas aqueles que o aceitam têm condição de seguir no caminho da santidade, porque fazem essa escolha, e essa escolha gera uma transformação em nós de dentro para fora. É isso que esse texto está trazendo. E eu acho isso incrível, porque nesse contexto de que Deus conta comigo e com você para sermos algo e para fazermos algo, mostra que a gente não é um erro de nascimento, que a gente não precisa se sentir rejeitado, que a gente não precisa se sentir perdido, porque nele nós temos condições de nos encontrarmos. E sendo idealizado nele, o nosso chamado, a gente passa através da aceitação dessa santificação, exercer um relacionamento com o Espírito Santo que nos faz compreender o plano e o projeto de salvação. E aí essa idealização nele, a gente passa a querer buscá-la, porque a gente entende que os planos de Deus são maiores e são melhores do que os nossos. E de bom grado a gente quer isso, porque a nossa fé, que passa a ser uma resposta por amor àquilo que ele fez, deixa não só a gente reconhecer o seu sacrifício, como querer continuar o legado que ele não deixou para nós, mas que ele deixou em nós. E eu sei que isso é difícil, porque muitas das vezes aqueles que você acha que estariam com você são aqueles que já não vão mais falar a mesma língua que você. Assim como Kenai transformado em urso encontrou a anciã naquela floresta. Mas muitas das vezes aquelas pessoas que você nunca imaginou conhecer, ou aquelas que sempre estiveram avulsas ao seu universo, são aquelas que vão passar a se importar com o que você está fazendo, com o que você está falando, e muitas das vezes até te ajudar. Cara, não entender essa santificação que a gente aceita faz com que eu e você permaneçamos
numa vida presa ao nosso passado, presa à culpa da consequência dos nossos erros, e não entender essa progressão, esse caminho da santidade no qual nós escolhemos todos os dias, faz com que a gente não consiga amadurecer nele. E é isso que essa santidade é o quê? É a gente acordar todo dia de manhã, conversar com Deus e querer chegar no final do nosso dia vencendo tudo aquilo que vem para nos tentar, sabe? Vencer todo tipo de tentação. É a gente pôr nossa cabeça no travesseiro quando vamos dormir e, como um filho inocente, imaginar que a nossa conduta arrancou um sorriso de satisfação no coração do nosso Pai. Isso que essa santidade traz. Cara, sabe, Kenai passou por isso. Você vê que ele, no início, ele começa a seguir o seu caminho, a sua jornada por uma obrigação, mas que no final ele já está tomando decisões conscientes, baseadas no sentimento, porque tudo isso serviu para amadurecer nele, que ele tem sim o dom de amar, que esse dom, ele é um dom importante, é algo a não ser negligenciado, e é isso que Deus espera em nós, que a gente consiga reconhecer aquilo ao qual nós recebemos e que a gente não passa a agir somente baseado naquilo que a gente consegue fazer, mas que a gente começa a agir em resposta à transformação da qual nós fomos sujeitos. E com isso, a gente consegue ver, a gente consegue entender que os 2 dias mais importantes da nossa vida é o dia em que a gente nasceu e o dia que a gente descobre o porquê. Eu quero orar por você. Deus, em nome de Jesus, eu oro por essa pessoa que está me assistindo, por essa pessoa que está me ouvindo. Peço a Deus que essa mensagem, ela faça sentido, por mais grande e extensa que ela seja para um vídeo, mas que ela comece a trazer uma luz, que onde tiver um coração aberto, Deus, o Senhor venha se manifestar, o Senhor venha trazer uma paz, o Senhor venha trazer um entendimento, e que a partir desse vídeo, Deus, a partir dessa mensagem, a gente comece, ó Pai, a querer buscar um melhor entendimento sobre isso. Não ser alienados, ó Deus, mas se relacionar com o Senhor, entender a sua vontade, compreender o que o Senhor espera de nós, compreender tudo que o Senhor fez e faz por nós. Te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe o seu dia e que você tenha uma ótima semana. Até a próxima.